Um salmo poderoso que contém um grande poder capaz de abrir todas as portas da riqueza para entrar. Prosperidade infinita. Já inscreva no canal Oração Ciclo Infinito e ative as notificações, pois toda a sua vida financeira será restaurada e a riqueza começará a fluir para você como nunca antes. Na verdade, este é o Salmo 107 e diz assim: repita comigo, por favor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor, os que redimiu da mão do inimigo, e os que congregavam as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitar. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito, para irem a uma cidade em que habitassem. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta, e encheu de bondade a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e na sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus, e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas cadeias. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze, e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os tolos, por causa da sua transgressão, e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma abomina toda comida, e chegaram às portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam os sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor, e as suas maravilhas nas profundezas. Pois Ele manda, e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Eles andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, e calam-se as suas ondas. Então se alegram, porque elas se aquietaram, e assim, os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo, e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em um deserto, e as fontes em terra sedenta. A terra frutífera em estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa, e a terra seca, em fontes. E faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para habitação. E semeiam os campos e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. Também os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Depois se diminuem e se abatem, pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes, e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém livra o necessitado da opressão, pondo-o em um lugar alto, e multiplica as famílias como rebanhos. Os restos do verão, e se alegrarão, e toda a iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Tudo o que desejamos com fé, a fé encontra o caminho para entregar, porém podemos usar a física quântica, a lei da atração para potencializar essa chegada.
Toda vez que for pedir alguma coisa, limpe sua mente, silencie o consciente e o subconsciente e memorize apenas o desejos, nada mais que o desejo. Mentalize como se já estivesse acontecido. Focar por 18 segundos 3 vezes ao dia nisso e depois me conte o resultado nos comentários. Sua mente é poderosa. Se você souber utilizá-la, será próspero, terá saúde, pois seu corpo é totalmente subordinado à sua mente, ela tudo dirige e influencia. Mentalize coisas boas, sinta-se forte e imbatível. Tenha uma mente firme, seja otimista e agradeça sempre. No espelho da mente nos conectamos com o universo, nunca desista. Concentre mais uma vez com calma, respirando devagar e controlando seus pensamentos. Não tenha pressa, nas primeiras vezes é mais difícil, depois vai ficando fácil. Depois de mentalizar o seu desejo por no mínimo 18 segundos, ore o Salmo 107 novamente. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor, os que redimiu da mão do inimigo. E os que congregavam as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitar. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito, para irem a uma cidade em que habitassem. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta, e encheu de bondade a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e na sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus, e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas cadeias. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze, e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os tolos, por causa da sua transgressão, e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma abomina toda comida, e chegaram às portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam os sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor, e as suas maravilhas nas profundezas. Pois Ele manda, e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Eles andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, e calam-se as suas ondas. Então se alegram, porque elas se aquietaram, e assim, os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo, e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em um deserto, e as fontes em terra sedenta. A terra frutífera em estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa, e a terra seca, em fontes. E faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para habitação. E semeiam os campos e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. Também os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Depois se diminuem e se abatem, pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes, e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém livra o necessitado da opressão,
pondo-o em um lugar alto, e multiplica as famílias como rebanhos. Os restos do verão, e se alegrarão, e toda iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Tenha um dia abençoado. Um dia de paz, e um dia de alegria e satisfação. Sinta-se confortável e em harmonia com o mundo e todas as pessoas. Deus está lhe oferecendo a oportunidade de viver intensamente. E isso é sempre o mais importante. Não celebre a vida com medo nem com receio, mas com coragem e um olhar positivo. Sempre busque o melhor para a sua vida com todas as armas que você tem. O importante é lutar por cada conquista. O sentimento de vencer depois da luta nos satisfaz grandemente e estamos aqui na Terra para melhorarmos e sermos felizes. Espero que essa oração te encontre disposto a unir sua força com a força do universo. Se gostou do conteúdo, deixa nos comentários. Se não pode, deixa também. Vamos evoluir juntos, meus queridos irmãos. Aproveite, inscreva-se no canal, ative a notificação e deixe seu like. Beijos de luz, meus queridos irmãos.